Prepare seu coração. Feche os olhos, respire fundo e sinta o ar que traz a promessa de um novo começo. Coloque a mão sobre o peito e perceba o lugar onde Deus encontra você primeiro, o centro do seu ser. Se houver espaço, sente-se ou deite-se com dignidade. Aqui não é pressa, é encontro. O que você vai ouvir agora não é apenas voz, é convite. Permita que os céus falem à sua alma. Se algo se mover em você, não resista ao pranto. Às vezes o choro é o rio que lava o medo. Eu quero que venha comigo, com fé prática. Entregue por alguns minutos a sua rotina, as palavras que oprimem, as contas, os nomes que você carrega, os medos que repetem noites sem fim. Traga tudo para a presença do Pai, porque hoje vamos caminhar sob duas promessas que protegem e sustentam, as que nos lembram do pastor que guia e das que nos escondem em sombra segura. Este cântico profundo nasce dessas duas correntes, o cuidado que pastoreia e a fortaleza que protege. E vem com Miguel, o guerreiro enviado para abrir caminhos sem tomar o lugar daquele que é Senhor. Antes de avançarmos, escreva nos comentários o seu primeiro nome ou as iniciais e o que precisa de oração agora, um pedido simples. Se essa palavra está tocando seu coração, inscreva-se e ative as notificações. Aqui, somos companheiros de fé. Vamos juntos. Você já esteve em um vale onde as paredes pareciam fechar? Já sentiu portas que não querem mais abrir e um cansaço que não se cura com sono? Eu conheço esse lugar. Muitos de nós passamos por ele. As promessas que vamos chamar não apagam o sofrimento, mas nos dão ponte. Um pastor que nos guia por caminhos de vida e o abrigo que nos esconde quando as tempestades chegam. Não digo isso como teoria, mas como convicção que se firma quando proclamamos: Deus caminha conosco. Há uma cobertura que não é humana. Há anjos que vigiam sem desejo de receber adoração, apenas cumprir a ordem do Senhor. Quando eu falo com Miguel, eu afirmo: há um oficial no exército celeste que exerce autoridade para proteger vidas e abrir caminhos. Ele não é o Salvador. Ele é servo do Altíssimo, executor da vontade de Deus. Peço que você mantenha isso no coração. O que pediremos a Miguel será intercessão e ação concedida por Deus, e tudo declarado enquanto reconhecemos a soberania daquele que manda aos anjos as suas ordens. Agora permita que eu cante com você um refrão baseado nas promessas de cuidado e abrigo. Não é um verso exato, é eco das promessas. Repita na mente, deixe as palavras descerem até o osso. Tu me levas a pastos tranquilos, tu me guias por águas de descanso. Tu és meu abrigo nas noites de medo, em tua sombra eu me refugio. Sinta essas imagens. Pasto, um lugar de provisão onde o que falta é restaurado. Água, onde a sede da alma encontra saciedade. Sombra, uma presença que cobre da luz hostil. Enquanto essas frases sussurram, inspire, expire. Deixe que cada palavra compacte esperança no seu peito. Você pode repetir comigo em silêncio. Eu vou ao pasto, eu bebo da água, eu me escondo na sombra. Faça isso agora, em verdade, não por obrigação. Ao cantar, lembre-se, essas linhas não são fórmulas mágicas, são convites a posicionar-se na promessa. Você não está manipulando Deus com palavras, mas se posicionando para receber o que Ele, em sua fidelidade, oferece. Se sentir uma resposta no corpo, arrepio, calor, alívio, aceite. É Deus tocando sua sensibilidade. Eu declaro em voz alta diante do Senhor: Pai, obrigado por ser pastor, obrigado por prover, obrigado por ser abrigo. Senhor, erradiquem-se os medos que me impedem de crer, dissolve-se a ansiedade que me prende. Nós pedimos em nome de Jesus que a tua mão venha sobre cada vida agora. Enquanto eu oro, coloque a mão no peito. Sinta o ritmo do coração. Nomeie aquilo que precisa cessar: ansiedade, dívidas, portas fechadas, relacionamentos quebrados, vícios que roubam a liberdade.
Agora diga comigo, em voz baixa ou no pensamento: Pai, eu confio em Ti. Não envergonhe suas lágrimas, elas têm uma linguagem que a alma entende. É tempo de ordenar libertação. Em nome daquele que é Senhor sobre morte e vida, eu repreendo, por autoridade da palavra e pela fé que nos une, os laços que prendem você. Laços de inveja, maldições geracionais que oprimem, cadeias de hábitos que corroem, toda voz que acusa. Eu falo diretamente às correntes, quebrem, caiam, sejam sujeitas à cruz. Não prometo que tudo vai mudar no mesmo instante. Prometo que estamos em posição de crer e agir. Tome posse dessa declaração. Estou sendo liberado para caminhar. Agora invocamos Miguel, reconhecendo sua ordem, não como objeto de adoração, mas como servo forte na batalha. Miguel, guerreiro do Senhor, marcha diante do teu povo. Com reverência, pedimos que ele mantenha as asas de guarda sobre lares, sobre portas, sobre o berço dos sonhos que você carrega. Senhor, ordene que toda a estratégia do opressor seja frustrada, que as ciladas sejam dissolvidas, que as portas que parecem fechadas comecem a ranger e se apertem na direção certa. Se você puder, toque na parte do corpo onde sente tensão, peito, garganta, têmporas, e diga: eu me rendo ao cuidado de Deus. Miguel, guarda o meu caminho. Não estamos transformando Miguel em objeto de adoração. Estamos pedindo ação ao servo celeste enquanto declaramos a autoridade do Senhor. Deus, em sua misericórdia, use o que for necessário para nos libertar. Nós pedimos que anjos recebam ordens de paz e que o chicote do opressor perca força. Agora, eu chamo você para uma série de afirmações. Repita mentalmente e, se puder, fale em voz baixa. Minha casa é abrigo seguro. Meu trabalho encontra favor. Minhas finanças são restauradas segundo a justiça de Deus. Minhas emoções são consoladas. Minhas feridas estão em processo de cura. Não prometo que tudo se resolverá como desejo humano, mas declaro que há uma postura de alma que convida à restauração. Fé ativa e coerente com promessa. Posicionar-se é um ato de confiança. Se alguma dessas palavras despiu a vergonha de pedir ou o medo de receber, segure nessa sensação. Vamos agora afirmar também para o corpo. Se houver vícios que seguram, diga: eu me desligo dessas cadeias. Se houver laços de opressão familiar, declare: eu me declaro livre para viver. Não é mágica, é palavra, fé e ação. É buscar ajuda, procurar apoio, guardar decisões. A oração não substitui o passo humano que Deus quer completar com você. Permita que eu explique uma palavra que usaremos: éfata. Éfata é abrir. É o comando para que aquilo que está fechado se abra. Quando eu digo éfata diante de uma porta espiritual, peço que a voz de Deus mande abrir. Não é um feitiço, é linguagem bíblica que invoca o verbo do Senhor para erguer caminhos. Se desejar, repita comigo agora: éfata, abra-se o caminho. Sinta a intenção dessa palavra como semente lançada na terra fértil do seu coração. Outra imagem que vai aparecer neste cântico é a sequência de 3 vezes 7, 777, que para muitos tem sido sinal de completude e ordem. Quero que você ouça essa imagem como símbolo, perfeição da obra de Deus, que converge para restaurar. Não é fórmula, não é senha, é poesia espiritual que nos lembra que Deus age com perfeição em seu tempo. Se você já ouviu pessoas usarem números como mágica, aqui eu reafirmo: a única garantia é a fidelidade de Deus, não a repetição de sinais. Ainda assim, guardamos na linguagem simbólica a confiança de que Ele completa o que começou. Agora, juntos, vamos entoar um refrão mais profundo, combinando a segurança do pastor e a proteção do esconderijo do Altíssimo. Cante em seu interior, como se as palavras fossem mãos a amparar sua alma. Senhor, Tu me conduzes, eu não ando sozinho. Em Tua sombra
eu descanso, nada me alcança. Tu me guardas como joia protegida, teu cuidado me sustenta. Enquanto isso ecoa, eu declaro que a cobertura sobre você se torne real em percepção e em circunstância. Não afirmo que toda luta se evaporará, mas que você terá espaço para respirar e tomar decisões com mais clareza. Às vezes, o primeiro milagre é perceber que se pode respirar novamente. Eu falo agora a quem lida com portas fechadas. Portas que deveriam se abrir para trabalho, casamento, reconciliação, saúde. Decrete comigo: abrem-se portas segundo o coração de Deus. Se você estiver em processo de restauração financeira, não há promessa de moeda fácil. Há promessa de provisão fiel de Deus e sabedoria para administrar. Declare: recebo direção para abrir caminho com integridade. Enquanto pronunciamos, invoquemos proteção espiritual contra aquilo que assola as noites. Ansiedade que rouba a paz, pensamentos que formam muralhas, imagens que trazem paralisia. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a estratégia que quer fazer de você cativo. Que o velo seja retirado de olhos espirituais e que a visão de Deus seja concedida. Se você sentir opressão ao pronunciar isso, saiba: você não está sozinho. Peça a ajuda de irmãos, busque aconselhamento e continue a clamar. Libertação é processo e muitas vezes envolve mais do que um momento de oração. Envolve comunidade. Agora, volte a respirar comigo. Lembre-se, respiração é oferta de presença. Inspire contando até 4, segure por um instante e expire contando até 4. Não como técnica mística, mas como forma de ordenar o corpo à paz que você está declarando. Se isso trouxer calma, repita quando precisar durante o dia. Eu quero agora ler em espírito de cântico uma invocação que une pastoreio e abrigo, sem copiar palavras exatas, mas preservando o que elas prometem. Sinta-se guiado. Tu que me guias para pastos onde a alma se reconstrói, vem sobre mim hoje. Tu que me escondes na sombra quando o dia é de ataque, cobre-me com tua presença. Tu que ordenas aos anjos caminho e guarda, envia agora a ordem de libertação para mim. Ao terminar essa invocação, faça um gesto mental de entregar tudo ao Senhor, uma caixa imaginária onde você deposita cada falta, cada medo, cada conta sem solução, cada traição. Feche a caixa e confie que Deus tem as chaves certas para transformar. Essa é uma imagem de fé, não um truque espiritual. Entramos agora em uma fase de declarações de guerra espiritual, mas com equilíbrio. Falaremos ao inimigo como se fala ao vento que não importa. República comigo, com fé, estas declarações que são linhas de resistência e posse. Toda arma forjada contra mim será frustrada segundo a justiça de Deus. Toda calúnia que circulou terá seus laços desfeitos. Toda herança de privações será transformada em terreno para a restauração. Permita que essas palavras penetrem. Se você tem a tendência de duvidar, deixe essa sombra. Declare mesmo assim, porque a fé inicia pelo que não se vê. Ao testemunhar com a palavra, você planta raízes novas. Agora invoquemos Miguel novamente com reverência. Miguel, levanta a tua espada, não para receber glória, mas para empunhar a autoridade concedida pelo Senhor. Golpeia os laços que impedem o avanço, derruba as fortalezas que retardam o milagre. Senhor, guardião do teu povo, envia Miguel como ferramenta de libertação. Nós reconhecemos que toda a autoridade vem de ti, e por ti pedimos a ação. Se você sente resistência em pedir ação aos anjos, isso é normal. A idolatria não faz parte de nossa fé. Mantenha o foco em Deus e veja os anjos como servidores oficiais. E se aparecer em seu coração qualquer pensamento de que isso é exagero, traga-o à luz da palavra e continue em oração simples. Exercício prático. Coloque a mão no local que mais dói em suas emoções.
Pode ser o peito, a garganta, a barriga. Fale para esse ponto. Aqui recebo a paz de Deus. Aqui eu deixo ir o que me prende. Repetir essa declaração durante 7 respirações conscientes ajuda a fixar a intenção de posse. Lembre, não é ritual mágico, é disciplina espiritual que prepara o terreno para a ação de Deus. Enquanto repete, peço ao Senhor que envie cobertura sobre seus relacionamentos. Se houve separação, que haja cura ou direção. Se houve traição, que haja restauração ou caminho novo. Não prometo solução forçada, mas rezo para que a visão e a coragem venham para cada decisão. Agora quero trazer uma história breve para ancorar o que estamos vivendo. Imagine uma pessoa que há anos vivia sob o peso de dívidas e vergonha. Essa pessoa se levanta um dia e diz: hoje eu não me escondo mais. Ela não ganhou tudo de imediato, mas a disposição de declarar, de buscar conselhos, de negociar honestamente, de trabalhar com sabedoria, abriu portas que pareciam travadas. O primeiro ato foi interno, crer que Deus podia e que era preciso agir com fé. Muitas vitórias começam assim. Um coração que desperta. Se você está pensando, e se eu já tentei e nada mudou? Eu te digo, às vezes, a mudança requer tempo, repetição e entrega contínua. Por isso existe o convite à perseverança, não por superstições, mas porque a fé que persevera é aquela que constrói caráter e condição para a manifestação de graça. Se te dói a esperança, entregue esse ferimento agora. Nós oramos por cura emocional, por apoio, por caminhos práticos. Eu convido você a repetir comigo em voz baixa estas palavras de posse sobre sua vida financeira. Senhor, abre portas de provisão. Dá sabedoria para administrar. Abre portas de emprego e favor. Ensina-me a plantar com fé e a colher com gratidão. Não repita como se fosse mantra, mas como súplica inteligente. Esteja pronto para agir quando o Senhor abrir a porta. Em seguida, vamos declarar sobre a saúde emocional, que a paz desça sobre minha mente, que a ansiedade encontre solução, que a memória do mal perca força. Se possível, diga isso olhando para alguém que ama, ou escreva num papel e dobre. A ação de fé também envolve tato humano, palavras, toque, cuidado. Chegamos a um ponto em que as palavras precisam de silêncio. Antes do clímax que virá, eu te convido a permanecer por um instante em oração íntima. Se tiver algo que não quer dizer em voz alta, deixe em silêncio. Deus ouve os silêncios. Miguel e os anjos veem quando um coração está vulnerável. Eles não buscam glória. Fique comigo nesses próximos minutos. Nós abriremos mais profundamente e faremos decretos específicos. Mas antes, preciso que você se coloque diante de 2 questões. O que você está disposto a entregar para que a promessa de Deus atue na sua vida? E o que você precisa mudar no âmbito humano para corresponder à graça que pede? Responda isso em oração com honestidade. Não há condenação aqui, apenas convite a caminhar. Enquanto você olha para dentro, deixe que eu cante novamente um refrão que segura nossas promessas com firmeza e ternura. Não se apresse em julgar o que sente. Deixe que a melodia abrace o lugar que mais dói. Tua voz me encontra, pastor das almas. Tu me conduzes a repouso. Teu abrigo me cobre, Altíssimo. Em ti eu confio. Miguel vai à frente como enviado do Senhor. Eu sigo com coragem. Se alguma palavra deste refrão despertou incerteza, fique com ela. É um sinal de que algo está vivo em você. Se despertou consolo, agarre-se. Se despertou dor, ofereça-a. A fé cresce entre certeza e dúvida, não fora deles. Antes de seguirmos, repito, escreva nos comentários seu pedido de oração. Seja breve, um nome e um pedido. Nós leremos e oraremos. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Aqui cultivamos uma comunidade que ora
e caminha junto. Agora, enquanto nos aproximamos de um momento mais intenso, saiba que a sequência de declarações que faremos será progressiva. Começaremos por quebrar laços visíveis, chantagens emocionais, vícios identificáveis, amarras familiares, e depois trataremos de coberturas espirituais mais sutis: inveja, manipulação, pactos não escolhidos. Não vamos citar rituais. Vamos falar ao opressor com a autoridade de quem foi chamado pelo Senhor e com humildade que busca a misericórdia de Deus. Prepare-se para dizer com a boca e com o coração: eu recebo liberdade. Se houver resistência em pronunciar, faça-o pelo menos em pensamento. O primeiro passo muitas vezes é a declaração. Enquanto você se prepara, confesse mentalmente: Senhor, eu me coloco em tuas mãos para ser transformado. Não como autoajuda vazia, mas como entrega. Sinta o aumento da tensão hoje, não para causar medo, mas para criar expectativa. Algo novo está prestes a ser proclamado. Uma ordem será dada. Respire fundo uma vez mais. A presença que vem não é teatral, é serena, autoritativa e repleta de compaixão. E agora eu começo uma série de decretos, em nome de Jesus, firmados na palavra e na fé prática. Repita mentalmente, e quando sentir que pode, diga em voz baixa: que todo espírito de frustração seja desfeito. Que toda porta trancada encontre as chaves do céu. Que a provisão encontre meu lar segundo a vontade do Pai. Que a cura emocional venha como visita que aconchega. Enquanto essas palavras saem, visualizo Miguel avançando como um mensageiro fiel. Não para substituir a ação do Senhor, mas para realizar ordens divinas. Ele marca fronteiras onde havia invasão e deixa caminhos livres onde havia bloqueio. Há um movimento sutil agora. Imagine portas que rangem e pequenas frestas de luz. Não se precipite para julgar. Observe. Algumas portas vão abrir imediatamente, outras com lentidão. Ambas são respostas. A fé que se prende à pressa perde a profundidade do processo. Antes de encerrar este momento e seguir adiante, volto a afirmar: tudo aqui é convite para que você desperte a fé. Não é promessa de sucesso automático, mas é chamado para que você mova a fé que existe em seu coração. Se você aceitar, haverá trabalho de parceria, oração, ação, comunidade e persistência. E sinta agora uma calmaria diferente, não retirada do conflito, mas um espaço para respirar antes do avanço. Nós caminharemos ainda mais fundo. Vamos entrar em orações de libertação específica, pronunciamentos de posse e decretos de restauração. Mantenha a mão no peito se isso te sustentar. Ouça o ritmo do seu coração. Eu não termino tudo aqui. Deixo portas abertas para que o espírito do encontro continue a se revelar. Mas antes de prosseguir, quero que você repita comigo, em pensamento: desperto minha fé. Eu creio em Deus que é pastor e abrigo. Eu confio a minha vida ao Senhor. Segure nessa declaração. Ela é a âncora que nos levará mais adiante. E agora, enquanto a atmosfera se adensa de expectativa, eu peço que você permaneça atento. Alguma resposta pode vir em forma de memória que se ilumina, decisão que se fortalece ou um simples suspiro que diz: finalmente. Segure essa sensação. Ela é início de movimento. Segure essa sensação. Ela é início de movimento. Agora, respire mais uma vez e ancore-se na certeza de que algo foi plantado. Não vamos buscar espetáculo. Vamos ocupar o lugar que Deus designou para nós, o de receber com humildade o que Ele quer fazer em nós e por nós. Pai amado, em nome de Jesus, venho agora pedir: revele o próximo passo para cada pessoa que está aqui. Não peço solução instantânea por mito, mas peço clareza para caminhar, coragem para agir e força para perseverar. Que o teu Espírito mostre onde precisamos cooperar.
Senhor, por favor, ilumina as decisões que estão sendo tomadas neste momento. Mostra as oportunidades que estavam veladas. Dirige conversas, encaminha portas e dá graça para a restituição. Nós te pedimos com fé. Repita comigo interiormente. Estou pronto para cooperar. Diga isso mesmo que sua voz trema. Estou pronto para cooperar. A fé que desperta exige movimento humano. Se Deus abre a porta, dê um passo. Se Deus envia alguém, receba. Se Deus pede mudança, obedeça. Não espere que tudo aconteça sem seu esforço diligente e entregue. Fé e trabalho andam juntos. Agora eu vou guiar declarações específicas. Se você tem uma área que mais dói, direcione sua atenção ali. Se é finança, coloque a mão sobre o bolso, sobre onde você guarda o dinheiro, ou simplesmente sobre o peito e diga: Senhor, eu me rendo à tua provisão. Se é saúde, toque o local que dói. Se é relacionamento, toque o coração. A ação física não é mágica. É um gesto de fé que liga o corpo ao espírito. Senhor, quebramos as cadeias que prendem estas vidas. Em nome de Jesus ordenamos todo laço de opressão que veio por obra de inveja, pelas palavras maldosas, pelos acordos que ferem, seja agora desatado. Toda maldição de escassez que foi pronunciada contra estas casas, nós a romperemos pelo sangue de Cristo e pela autoridade da tua palavra. Que a semente da provisão encontre boa terra e que toda colheita venha por obra da tua justiça. Ao declarar isso, visualize as correntes se partindo como cordas queimadas. Se uma imagem vier ao seu coração, uma corrente, uma muralha, uma porta, olhe para ela e diga mentalmente: cai, vai-se. Eu não pertenço a isso. A imaginação, quando alinhada com a oração, ajuda a fixar a intenção. Mas lembre-se, é Deus quem efetua a libertação. Nossa imaginação coopera com a fé. Eu invoco novamente o nome de Miguel com reverência. Miguel, servo do Altíssimo, posicione-se na brecha em favor deste povo. Guarda os caminhos que precisam ser guardados. Vá à frente, onde o inimigo armou ciladas. Designa guardas onde há fragilidade. Senhor, através dos teus servos celestes, defende as portas de cada lar aqui representado e ordena restabelecimento das coisas perdidas. Enquanto falo isso, traga à sua mente algo que você perdeu. Oportunidade, paz, tempo, um relacionamento ou a confiança. Diga: Deus, restitui o que foi tirado conforme a tua vontade. Não estamos exigindo reparação do modo humano, mas pedindo a intervenção divina que frequentemente atua junto com meios naturais. Conversas certas, portas abertas, reconciliações que se tornam possíveis. Prepare-se para agir quando openings se apresentarem. Vamos a algumas declarações poderosas que você pode repetir comigo, preferencialmente em voz baixa, para que o som da sua fé seja o primeiro a quebrar a barreira. Eu sou coberto pela presença do Senhor. Eu não ando sozinho. O pastor me guia. Eu recebo provisão segundo a fidelidade de Deus. Minhas feridas começam a sarar pela graça do Senhor. Minhas relações encontram direção e cura. Os vícios que me prenderam perdem a força sobre mim. Repita cada frase 2 vezes, pausando para sentir a palavra bater no peito. Não é canto vazio, é proclamação de posse. Propriedade espiritual se exercita com a boca e com o agir. Agora, um exercício para a libertação. Pense em um nome que represente o que precisa ser quebrado. Pode ser medo, dívida, raiva, isolamento. Nomeie isso com sinceridade. Depois, em nome de Jesus, diga: no nome de Jesus, eu quebro a autoridade deste nome. Você perde sua força sobre mim. Faça mentalmente, com convicção. Se vier lembranças ou acusações, diga: eu recuso essa acusação. A verdade do Evangelho me assegura. Isso é proclamação, não troca de acusações.
Eu quero agora explicar a palavra éfata mais uma vez, porque vamos usá-la com sentido bíblico. Éfata significa abre-te. Quando a palavra ordena abertura, não é fórmula de mágica. É pedido para que a voz de Deus haja em favor do que está fechado. Se você deseja que uma porta se abra, fale com fé. Éfata, abre o caminho. Faça isso como entrega, e não como ritual. Se você sentir resistência, faça apenas uma vez com o coração sincero. Repita comigo: éfata, abre-se o caminho. Sinta essa palavra como semente. Não se diga escravo da pressa. Permita que a semente germine no tempo certo. Quero também ressignificar para você a imagem dos 777 que ouvimos. Pense nisso como sinal de completude, lembrando que Deus é perfeito em seus atos. Quando eu digo 3 vezes 7 como símbolo, quero que você o escute como uma oração que clama pela totalidade da restauração. Restauração que atinge o emocional, o físico e o espiritual. Não colocamos números como feitiço. Usamos imagens que ajudam o coração a confiar. Agora venha comigo para uma sequência de orações específicas por áreas da vida. Para cada uma, se você sentir pertinência, coloque a mão sobre o lugar que simboliza essa área. Finanças. Senhor, abençoa o trabalho das mãos, abençoa o tempo e abre portas. Dá-nos sabedoria para administrar o que recebemos. Perdoa nossas falhas e sela com esperança o futuro financeiro. Eu declaro, portas de provisão se abrem na hora certa. Eu recebo direção para ofertas que geram restauração. Senhor, confio que Tu proverás conforme Tua vontade. Se você ouviu isso e quer agir de forma prática, pense em um pequeno passo que você pode dar hoje. Revisar um orçamento, procurar um apoio, pedir conselho a alguém experiente. A fé que age é respondida em conjunto com ação. Relacionamentos. Pai, restaura o que pode ser restaurado. Dá sabedoria para lidar com fraturas. Se a reconciliação for da Tua vontade, provoque o encontro. Se for preciso seguir outro caminho, dá graça para isso. Declaro, os laços que agem bem serão fortalecidos. Os que ferem serão transformados conforme a vontade boa de Deus. Senhor, cura as memórias que inflamam o ressentimento. Se há alguém a quem você precisa pedir perdão, peça agora em silêncio. Se precisa perdoar, permita que o Senhor conceda a graça. Saúde emocional. Senhor, traga descanso à mente inquieta, que a ansiedade perca seu domínio, que as memórias que ferem sejam tocadas pela Tua mão e comecem a ser saradas. Eu declaro, paz começa a se estabelecer no caráter, pensamentos que acumulam medo perdem o peso. Damos passos concretos, terapia, acompanhamento, companheirismo, que sejam portas para a cura, vícios e prisões. Em nome de Jesus, repreendemos toda a força que prende estas vidas. Eu profetizo libertação gradual e sustentada. O vício que entrou por escassez, por trauma, por fuga, perca o domínio. Eu peço apoio prático, grupos, aconselhamento, reconciliação com quem pode ajudar. Liberdade exige apoio humano e poder de Deus. Clamamos pelos dois, proteção e família. Senhor, cobre com as asas a família, guarda filhos, esposos, lares, sonhos. Em Tuas mãos colocamos as crianças, os jovens, os idosos. Que haja paz em cada casa representada aqui. Eu declaro, anjos recebem ordem de guardar. A casa que é colocada sob o Senhor terá resguardo. Enquanto declaro isso, sinta as palavras alcançando rostos e nomes que talvez você não tenha lembrado em voz alta. Deus conhece cada detalhe. Agora, subimos para um nível mais profético. Esta não é promessa de mágica, é palavra que se coloca diante de Deus pedindo intervenção. Proclamo em nome de Jesus, com toda a autoridade sediada no Evangelho, que as portas que foram seladas por medo,
por erro humano, por sistemas que oprimirão, comecem a ranger de abertura. Que haja contatos providenciais, conversas que desbloqueiem contratos, pessoas que cheguem quando for tempo, que a memória da violência emocional se quebre e que a paz venha como um convidado fiel. Que a justiça de Deus se mova nos lugares de injustiça, em bênçãos e em remédios práticos. Enquanto isto ecoa, imagine Miguel como mensageiro que cumpriu ordens. Ele não toma glória, mas executa o mandamento do Senhor para guardar teu caminho. Nós o agradecemos por ser servo. Nós agradecemos a Deus que domina os céus e as terras. Agora vamos elevar o cântico. Cante em seu coração e, se desejar, em voz baixa, esse refrão que tem sido nosso fio. Tu és meu pastor, minha rota segura. Eu descanso em teu caminho. No abrigo do Altíssimo encontro paz. Em tuas mãos eu confio. Miguel vai à frente e Deus firma os passos. Eu sigo com paz no coração. Sinta como cada palavra encaixa na sua história. Pastor Shin, cuidado. Abrigo, Shin, proteção. Miguel, Shir, ação. Mantenha em mente que todo esse arranjo aponta para o Senhor. Nosso clímax se aproxima. Vou liderar um momento de proclamação intensa, mas controlada. Não para inflamar espetáculos, mas para consolidar o que foi plantado. Prepare seu coração para declarar junto. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre esta reunião. Que o opressor perca a autoridade. Que as estratégias que paralisavam sejam desarticuladas. Que a humildade de espírito aceite correção e graça. Que haja restauração de bens, de portas, de respeito, segundo a justiça do Pai. Que as forças do medo se retirem e que a coragem cresça. Repita comigo, com intenção firme, eu recebo. Diga isso como adesão. Eu recebo a paz. Eu recebo a direção. Eu recebo a provisão. Não peça como quem duvida. Peça como quem espera com paciência. A paciência é fruto da fé madura. Permaneça agora em silêncio por alguns instantes. Não lhe peço som, peço presença. Ouça o que Deus tem a lhe dizer. Se algo vier como palavra breve para a sua vida, um nome, uma ação, um sentimento, tome nota mentalmente, comprometa-se a agir. Muitas revelações surgem no silêncio depois da oração. Enquanto muitos de vocês permanecem em silêncio, eu ordeno. Todo espírito que trouxe paralisia, frustração e medo, saia agora em nome de Jesus. Não com violência de quem busca predominância, mas com a autoridade que a oração confere. Liberte-se, saia. Você não tem lugar neste corpo que pertence ao Senhor. Se você sentiu algo soltar, entregue gratidão. Se não sentiu, não se desespere. Às vezes, a liberação é progressiva e a plantação invisível precisa de tempo. Continue, firme. Agora uma palavra sobre perseverança. Comprometemo-nos com uma corrente de 7 dias, não como superstição, mas como disciplina espiritual. Por 7 dias, reserve um tempo diário para repetir estas declarações, orar com intenção, buscar um parceiro de oração e dar um passo prático em direção às áreas que precisam de ajuste. Uma pequena rotina de fé provoca transformações. Se comprometa, 7 dias de oração, 7 dias de ação. Ao fim desse período, revise o que mudou e confie que Deus usou seu esforço. Se aceitar este convite, compartilhe com alguém de confiança. Peça que ore com você. Comunidade é parte da restauração. Se precisar, deixe nos comentários o pedido inicial que você escreveu. Vamos orar por você junto. Voltando ao clímax, eu canto agora um refrão final mais intenso e convido você a repetir interiormente. Sinta a voz do pastor, a sombra que cobre e a marcha do guerreiro. Senhor, Tu és meu pastor, Tu me levas a lugares de descanso. Altíssimo, Tu és meu refúgio, debaixo de Tuas asas eu me abrigarei. Miguel, enviado do Senhor, abre estradas e quebra cadeias. Siga adiante em favor deste povo.
Enquanto repetimos, imagine uma luz que entra pela fresta daquela porta que parecia intransponível. Não force a visão, apenas permita. Alguns sentirão calor, outros um leve arrepio, outros só uma paz súbita. Todas as reações são válidas. Agora, confirmo sobre sua vida. Não posso prometer que amanhã tudo será idêntico ao que sonha, nem afirmar que cada batalha foi resolvida definitivamente neste momento. Mas afirmo com convicção pastoral: você está em posição de receber. Você exerceu fé. Você começou um processo, e Deus é fiel para continuar o que começou. Tome posse da promessa como postura, não como abreviatura de esforço. Permaneça em oração. Procure apoio e haja com sabedoria. Antes de abençoar, quero dar uma orientação prática. Escreva hoje, em um papel, 3 ações concretas que você pode realizar nos próximos 7 dias para cooperar com o que pediu. Pode ser ligar para alguém, buscar ajuda profissional, ajustar gasto, procurar emprego, participar de um grupo. Faça isto e entregue ao Senhor. Atue na fé. Pai, agora eu te agradeço. Obrigado por ouvir cada oração, cada suspiro, cada nome não dito. Em nome de Jesus, selo estas palavras como oração coletiva deste momento. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os corações e as mentes. Que o teu Espírito conduza cada passo daqueles que oraram. Abençoa-os com coragem, provisão, restauração e saúde emocional. Que Miguel, como servo fiel, receba ordens para guardar e abrir caminhos conforme a tua vontade. Nós louvamos e reconhecemos que toda glória pertence somente a ti. Se você sentiu algo profundo agora, escreva isso nos comentários também. Um obrigado simples, uma palavra de gratidão, para que possamos celebrar com você. Mas antes de terminar, um convite final. Se este cântico tocou sua alma, compartilhe com 7 pessoas que precisam ouvir esta palavra. Não transforme em obrigação. Escolha 7 corações que podem se beneficiar e envie. E se sentir no chamado, comprometa-se com a corrente de 7 dias que sugerimos. Ore, haja, compartilhe. Ao compartilhar, você se torna instrumento de esperança. Finalizo com uma bênção. Que o Senhor, que é pastor e abrigo, guarde seus passos. Que a paz desça e fique. Que a coragem para agir seja renovada. E que no tempo do Senhor as portas se abram para o bem segundo a vontade divina. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça firme. Volte sempre que sentir necessidade. E venha acompanhando estas práticas com comunidade e ação. A fé desperta em quem persevera. Vá em paz, coberto pelo pastor, protegido pelo abrigo, acompanhado pelo servo fiel que vai à frente quando o Senhor ordena.